Saudações a todos, meu nome é Francisco Fredson de Souza, sou aluno especial do programa de pós-graduação em Psicobiologia, sou licenciado em Ciências Biológicas e bacharel em Medicina Veterinária. Irei apresentar o artigo intitulado Os cães não conseguem reconhecer um gesto humano de apontar em representações bidimensionais de sinais de movimento. Dogs fail to recognize a human point gestures in two-dimensional depictions of motion cues, de autoria de Ectreighton, Mangillo, Oke e Marinelli, da revista Behavioral Process. O movimento biológico refere-se ao padrão do movimento normal que caracteriza os animais de acordo com sua morfologia corporal e os efeitos da gravidade. Esse movimento foi isolado pela primeira vez por Johansen em 1973, em seu artigo Percepção Visual do Movimento Biológico em Modelo para Análise. Esse experimento mostrou o movimento isolado, com a pessoa caminhando no escuro, em informações visuais esparsas fornecidas por visores de luz pontual, o PLD, Point Light Displays. Em cães, apenas alguns experimentos investigaram a percepção de movimento biológicos, como Kovacs e coautores em 2016, onde exploraram o efeito da ocitocina na preferência dos cães por PLDs humanos. Esse estudo revelou que a sensibilidade aos PLDs humanos foi significativamente afetada pela ocitocina, onde é melhor visto no vídeo a seguir. Nesse trabalho, o cão pôde reconhecer as sequências, tanto invertidas, embaralhadas e normais do humano caminhando, porém ele não conseguiu avaliar a preferência dos cães por diferentes tipos de PLDs. Isso deixou desconhecido se os cães preferem o movimento biológico humano ou o movimento biológico em si. Assim, o trabalho teve o objetivo de avaliar se os cães podem reconhecer a identidade de um ser humano em representações bidimensionais de sinais de movimento, como PLDs. Em sua metodologia, foi utilizado as 32 duplas de cão e seu dono que foram recrutados por meio do banco de dados de voluntários do Laboratório de Etologia Aplicada da Universidade de Pádua, na Itália. Cada cão foi apresentado a 6 tipos de estímulos, contendo diferentes quantidades de informações visuais da mesma pessoa realizando um gesto de apontar. Modelos de equação de estimativa generalizada de logística binária, o Generalized Estimating Equation, GEE, foram executados para verificar se os cães estavam confiando no gesto de apontar para escolher o pote em cada uma das diferentes condições. Na figura 1, é colocada as seguintes demonstrações no experimento. A pessoa real, vídeo preto e branco, vídeo de silhueta, figura pontual PLD, apenas pontos do braço em PLD e 2 figuras pontuais inversas. Todos os estímulos figurativos foram projetados em uma tela branca do tamanho real, onde a figura tivesse a altura do demonstrador na vida real, em 170 centímetros. O experimento foi conduzido em uma sala silenciosa e mal iluminada, com uma grande tela de plástico branco em uma extremidade e um projetor montado na parede oposta.
A tela tinha duas peças separadas de plástico articuladas em lados opostos para criar portas que se abriam no centro. Isso permitiu que o experimentador se escondesse atrás da parede quando necessário, sem deixar a área do lado esquerdo ou direito, o que podia ter influenciado o comportamento do cão na tarefa. Na parte inferior de cada tela havia um orifício. Era grande o suficiente para a passagem dos potes. Foram usados furos durante o procedimento para remover os potes. Em cada tentativa, uma panela, aquela que era apontada pelo demonstrador, tinha um pedaço acessível de salsicha, enquanto um pedaço idêntico desse alimento foi colocado em um fundo falso perfurado na outra panela, para que os sinais de odor assim fossem equilibrados entre os dois potes. Durante o teste, os cães ficaram na frente para o meio da tela, em pé ou sentados entre as pernas do dono, que estava sentado em um banquinho atrás dele. E para que as respostas dos cães às exibições pontuais não fossem influenciadas pela ordem do teste, devido à fadiga ou experiência, foi realizado o experimento 2, para que possa controlar este problema, onde apenas a figura pontual e as duas figuras pontuais inversas fossem apresentadas logo após o teste da vida real. Os resultados mostraram na tabela 1, para cada condição experimental, o tempo da latência em que o cão foi orientado para a tela e o tempo gasto olhando para a tela expressos em segundos, e como uma porcentagem da latência durante cada tipo de condição experimental. Os resultados mostrados na tabela 2, os valores estimados de B ou do termo de interceptação resultantes de modelos G e E separados para cada condição, e revelaram que a probabilidade foi significativamente maior do que o previsto ao acaso nas condições de vídeo real life e black and white, mas em nenhuma das outras condições mostrou significância. Na tabela 3, onde mostra os resultados do modelo GEE, que indica os efeitos dos fatores na precisão da escolha dos cães nos ensaios do experimento 1, foi encontrado um efeito significativo do tempo de olhar, onde quanto mais os cães olham para a tela, menor a probabilidade de fazer uma escolha correta, indicando que a precisão da escolha não foi influenciada por cães direcionando uma proporção insuficiente na atenção para a tela, onde também nenhum efeito foi encontrado para o sexo do cão. Na tabela 4, mostram os resultados dos modelos de GEE, avaliando a influência do tipo de experimento 1 e 2, mostrando porcentagem de tempo de observação dos cães direcionados para a tabela e sua interação na precisão da escolha dos cães durante a figura pontual ou as condições das duas figuras pontuais inversas, onde não revelaram significantes efeitos em qualquer condição. Assim, no experimento 1, foi constatado que os cães foram capazes de responder corretamente a um gesto de apontar realizado por uma pessoa humana representada de forma real ou em vídeo, mas não quando o mesmo gesto foi realizado por uma silhueta projetada de um humano ou por um PLD humano. E o experimento 2 detectou que a incapacidade de realizar corretamente os PLDs não era devido à saciedade ou à fadiga do experimento 1, pois os cães ainda eram incapazes de responder ao PLD mesmo quando estes eram o primeiro estímulo apresentado, e não no final de uma sequência mais longa de estímulos.
Dessa maneira, a pesquisa aponta para a conclusão de que os PLDs humanos estão longe de ser o estímulo mais apropriado para testar as habilidades representacionais complexas dos cães e sugere cautela na interpretação de estudos que apresentam o movimento humano para cães na forma de PLDs. Estas foram as principais referências utilizadas. Obrigado.